Receita simples, receita básica, faz uma massa básica, né? Não pegue receitas complicadas, nem que no começo você só faça os pãezinhos redondinhos. Fez essa massa, deu certo, começa a se arriscar. Olá, sejam muito bem-vindos, meus futuros mestres da panificação. Eu sou a Roseni Egutti, carinhosamente chamada de a mestra dos pães pelos meus alunos. E essa é a Patrícia, minha assessora e amiga para todas as horas. Aqui no programa Na Cozinha com Roseni, eu vou tratar de vários assuntos que vão te ajudar a te tornar um mestre em panificação, mesmo que você nunca tenha feito um pão na sua vida. No episódio de hoje, nós vamos trazer dicas essenciais para você que nunca fez um pão caseiro na vida e que quer acertar de primeira. E aí, Patrícia, será que nós conseguimos? Eu acredito que sim. Pois é, né? Acertar de primeira. Opa! Vamos torcer aí, né, Patrícia? Vamos sim. Preciso ter experiência para fazer pães? Eu falo que não. Você não precisa de experiência nenhuma para fazer pães, tá? Às vezes você é muito experiente e pode até se perder numa receita, mas não precisa de experiência. Pão requer experiência. Eu falo para todo mundo que pão é mais fácil de fazer do que bolo. E ninguém me acredita nisso, mas é muito mais fácil, muito. Nem se fala. Quais são as expectativas em relação ao primeiro pão? Tudo que nós vamos fazer a primeira vez, nós temos que ter primeiro expectativas gloriosas, né? Quando eu já vou com uma expectativa muito forte, eu vou realmente fazer e vai dar certo, eu tenho já que ir com essa expectativa. Para tudo que eu vou fazer na vida, eu tenho que ter uma expectativa boa, não negativa, né? Então, se eu já vou por uma expectativa positiva, obviamente vai dar certo meu pão. Mas se eu vou falando assim, eu acho que vai dar certo, será? Não vai dar certo. Isso não é só para pão, é para qualquer coisa que você vai fazer, né? Na linha da confeitaria, em todas as outras linhas. Então, assim, você já está dizendo aí, o meu pão vai dar certo, né? Porque a ansiedade, ela pode, às vezes, transformar numa tragédia aquilo que nós vamos fazer. Mas se nós vamos com tranquilidade e com uma boa expectativa e uma boa receita na mão, meu Deus, tem tudo para dar certo. O que pode dar errado no meu primeiro pão? Pode dar errado se eu não tiver uma boa orientação, certo? Se eu não tenho uma boa receita, uma boa orientação, estou ouvindo as técnicas, né? Olha, já ouvi falar sobre isso, sobre aquilo, então eu vou aprendendo aí e eu acho muito difícil dar errado. O máximo que eu acho que a maioria ocorre no primeiro pão é que você está ansiosa e quer que o pão cresça rápido. E aí você pode achar que o seu pão está demorando para crescer. É uma das coisas que a pessoa pode dar errado, né? Que ela achar que vai dar errado. Mas na verdade eu acho que é a própria ansiedade. Com quantos anos de prática consigo me tornar mestre dos pães? Eu falo que mestre, todo dia nós nos tornamos mestre. Todo dia, né? Porque todo dia nós aprendemos algo. Mesmo eu, com toda a experiência que eu tenho, com os anos que eu dou aula, em cada encontro que eu tenho com alguém, tem sempre alguém para me contar algo melhor, né? Então o mestre é aquele que está disposto sempre a ouvir algo novo, então não tem tempo para se tornar mestre. Eu acho que nós vamos terminar a nossa carreira e não vamos ser mestre total, né? Nós somos mestres porque assim, dominamos um pouco melhor a arte, né? Mas não tem tempo para se tornar mestre. Todo dia eu me torno mestre, né? Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Mesmo gravando os vídeos para vocês, eu descubro quanto conteúdo tinha dentro de mim de conhecimento e que eu nem
sabia, né, que podia expor tantas coisas. Então eu estou me tornando mestre junto com vocês, mostrando aquilo que eu já conhecia, contando para vocês. Então não tem um período para me tornar mestre. Você vai se tornar mestre a vida inteira. Um dia você vai descobrir assim, nossa, eu podia fazer uma trancinha diferente nesse pão, né? Podia dar um cortezinho e virar um outro pãozinho. Então todo dia você vai se tornar mestre. Eu acredito nisso. Quais são os principais utensílios que eu preciso comprar para começar a fazer pães? Gente, simples, né? Um copo medida, né? Que você pode ter um copo medida que vende no supermercado, que vende na casa de doce, vende numa série de lugares. Está escrito um copo medida, né? E essa amiga aqui, ó, uma balancinha, né? Isso aqui é simples, barato e você pode... Balança então nem se fala. Se tiver uma balança, vou pegar para vocês um copo medida aqui, ó, fazer um barulhinho, né? Como estou na minha cozinha, posso fazer barulhinho, né, Patrícia? Pode. Ó, esse aqui tem medida, tem para líquido, para açúcar, para farinha, tem em gramas, tem em xícaras. Olha que beleza, substitui uma série de objetos. Então isso aqui não pode ser uma objeção para você não fazer pão. Se você com esse já consegue, você já pode fazer, certo? E aí, mais um joguinho de colheres, né? Ó, você pode ter. Ou às vezes, quando você está numa cidade que você até, porque a gente fala com gente de um monte de lugar, não tendo pelo menos uma colher dessa, eu brinco sempre assim, ó, se você não tem o copo medida, ou se você não tem o copo medida e tem uma xícara e uma colher, uma xícara medida que você tenha, você vai transformar uma em meia, você vai transformar uma, metade, um quarto, tá? Então assim, não tem impedimento para fazer pães, não existe. E uma colher também, ó, eu sempre falo meia, vira sobremesa, a metade da sobremesa vira chá, a metade do chá vira café. Então assim, hoje você não tem desculpa mais na sua vida para fazer o primeiro pão, tá? Ah, e uma coisa importante que você tem que fazer o primeiro pão, muito importante, o forno, né, Patrícia? Que se você não tiver forno, aí eu posso dizer que você não vai fazer o primeiro pão, tá? Você pode ter o seu fogãozinho a gás aí de 4 bocas, que tem um forninho, e você vai fazer pão. O forno é fundamental, tá? Muito importante o forno para você fazer o seu primeiro pão. Você vai ter que assar esse pão. Então é bem importante. Aí você fala assim, ah, meu forno não é bom. Eu falo, todos nós transformamos o nosso forno em bom. Por quê? O que nós podemos fazer? Nós vamos conhecendo ele. Vocês pensam que nós não temos problema com fornos? Nós mudamos de escola e tudo, nós temos. Então, o meu forno, estando bem aquecido, eu vou descobrir se eu subindo a grade eu asso melhor, né? Então, eu vou testando meu forno lá com um pedacinho de massa, vou vendo onde há, põe numa assadeirinha, vou mudando de lugar. E aí eu vou conhecendo o meu forno. Então eu sempre digo que o seu forno não é ruim. Um forno bem aquecido, com as grades bem acomodadas, vai te dar um bom resultado. O forno é fundamental no processo de pães, viu? Muito importante. Sem forno não faz pão. Ou forno a lenha, ou forno a gás, ou um elétrico, tá? Eu posso dizer que até na air fry, né? Faz pão, mas aí você vai fazer 2, 3 pãozinhos pequenos, aí não adianta. Tá? Então, uns têm a maquininha de pão, nunca usaram para fazer, né? Pode fazer também, mas gostoso mesmo fazer na mão o primeiro pão, né? Faz o pão na mão, manualmente aí. A escolha da receita é importante nessa fase? Eu falo sempre assim, ó, receita simples, receita básica, faz uma massa básica, né? Não pegue receitas complicadas, ai, dissolve a gordura, coloca a gordura no final, não faça nada disso. Receita simples, que está escrito lá assim, ó, sal, açúcar, óleo, água, farinha, fermento, faz essa mais simples. Nem que no começo você só faça os pãezinhos redondinhos. Fez essa massa, deu certo, começa a se arriscar, né? Cortar um pedacinho de massa, abrir, enrolar, mas primeiro faz pãezinhos redondinhos, treina a massa básica. Escolha a massa mais simples e não volumosa, né? Uma massa que tem aí em média de uns 500 gramas de farinha, ela é uma massa de um volume pequeno que dá para você trabalhar. Escolha a receita simples.
Sempre que eu vou dar aula, Patrícia, eu levo sempre, as primeiras massas que eu levo são básicas e simples, tá? Começo minha prática com pão salgado ou doce? Sim, eu faço um pão neutro, né? Uma massa semi-doce, geralmente uma massa neutra. Fica mais fácil, porque aí você se anima, pode tirar um pouquinho de pão doce, um pouquinho de pão salgado e assim por diante, né? O meu primeiro pão que eu fiz foi um pão neutro, mas na época as receitas não eram tão claras, mesmo eu vindo de uma família que fazia muitos pães, minha avó fazia, minha mãe fazia, mas quando você é jovem, você não se preocupa com isso, mas o dom, ele tá dentro de você. E aí, quando eu me casei, eu resolvia querer fazer os pães para os meus e eu peguei uma receita que na época era bastante complexa, mas o dom também já estava no meu coração, né? Eu já gostava desde pequeno de fazer isso. E aí eu peguei essa receita e tinha que dissolver o leite com manteiga e tal. Então hoje, vendo aquilo que foi difícil para mim no primeiro pão, eu não deixo que aconteça com as minhas alunas. Então eu sempre falo, dou uma massinha bem basiquinha, bem básica, para elas fazerem o primeiro pão. Aí elas ficam tão entusiasmadas que elas acertam aqueles e aí elas vão começando a se arriscar. Aí vai para doce, depois vai para integral. Então, como eu passei por isso, eu não quero que a minha aluna hoje passe. Eu peguei uma receita de um livro, né? O pão ficou maravilhoso, ficou lindo. Pena que na época a gente não era muito de fotografar essas coisas. E eu fiz durante muitos anos aquele pão para minha família. Mas ele dava um pouquinho de trabalho. Hoje não, hoje a minha aluna já sai aí com a receita básica, simples, faz em casa sem preocupação. Eu falo assim, se elas aprenderem comigo de manhã, à noite elas já sabem o pão, né? Quais são os ingredientes que preciso comprar? Ó, para você iniciar, provavelmente eu acredito que você tem em casa. Você deve ter farinha. Normalmente, quando você quer fazer o primeiro pão, você já quer fazer com o biológico, aquele fermentinho de tablete, que é o que você mais conhece, né? Então, geralmente você vai ter um fermentinho de tablete, aí você vai ter sal, açúcar, óleo, água, um leite, e você tem tudo isso em casa, então já se arrisque, né? Faça essa primeira receita, vai assistindo os nossos vídeos, que com o tempo nós vamos passando aí para vocês as receitas e você absorve as mais simples, né? E se você tiver isso em casa, você já faz um pão. E um pão bom, né? E um pão bom, né? E aí muita gente pensa que comprar sai mais barato. E acha que uma receita simples vai ser um pão ruim. Sem graça, né? Você sabe que não é, Patrícia. Sabe que isso que você está falando é verdade, Patrícia? Chegam para minha sala, nas minhas salas, as pessoas chegam falando assim, nossa, mas eu tenho que colocar ovos, a melhor manteiga. Eu falo, gente, se você colocar sal, açúcar, fermento, água, óleo e farinha, você faz um pão maravilhoso. A grande verdade é a técnica do pão, né? Durante muito tempo na minha vida eu fiz pães tão simples para minha casa, que as pessoas comiam e saía barato. Às vezes você tem uma família e você não tem uma condição aí financeira, às vezes, que está apertada, e meu Deus, se você tem isso em casa, e você às vezes faz, olha, eu vou te falar que de meio quilo de farinha, se somar com esse óleo, essas coisas, você tira 2 pães de um volume bom que dá para uma boa família consumir, viu? Mas hoje o comodismo, às vezes a gente vai e gasta, que nem eu falei essa semana, que eu vi um pão doce, é R$7 um pedacinho de pão doce. Falei, meu Deus do céu, isso uma dona de casa faria só jogando um açúcar por cima, por muito menos. Então assim, nós estamos num tempo aí que nós estamos em casa e é tempo da gente reconstruir, né? Trazer esse passado aí de fazer os pães em casa, é maravilhoso isso. E não sei se você sabe, Patrícia, mas o pão, ele é o que menos faz sujeira, assim, ó. Você colocou numa baciazinha, você mexeu, ele vai crescer naquela bacia, vai usar uma forminha ou uma forma para você colocar. O pão é o que menos faz sujeira, eu estou sempre afirmando, é mais difícil fazer bolo do que pão, né? Verdade. Como eu faço a separação dos ingredientes?
O bom é sempre que a gente fala de mise en place, né? Separe tudo certinho antes de você começar. Pegue um prato, se você não tem uma bandejinha, pega um prato e vai colocando ali nos potinhos, nos copinhos, já tudo separado, sal, açúcar, óleo, água. Separa, porque como você está ansiosa para fazer o primeiro pão, você pode esquecer, né? E o fermento, assim, você já deixa por último, porque o fermento é melhor que ele permaneça na geladeira até a hora de usar, né? Então, assim, coloca ali tudo na sua frente, ó, para não esquecer, e vai listando, confere. Até nós, às vezes, que já somos antigos, né? Na correria, esquecemos de conferir, nos dá problema na receita. Então, confere tudo para você já não ficar ansiosa, aí você já vai fazer o pão certinho, tá? Muito importante, né? Uma coisa importante, Patrícia, é que às vezes o pão diz assim, ó, a receita diz, olha, 500 gramas de farinha, ou então farinha até dar o ponto. Farinha até dar o ponto é complicado. E normalmente quando a receita pede em torno de 650 gramas de farinha ou 800, e ela fala assim, farinha, você vai acrescentando farinha até dar o ponto. E ela te deu uma medida, por exemplo, ela te deu lá 600 gramas. Então, para você não errar, isso é uma dica fundamental. Não pega 600 gramas porque está escrito lá e coloca. Não, coloca 400, vai trabalhando essa massa e depois vai colocando os outros 200 aos poucos. Porque de repente, na qualidade da farinha, você pode errar e colocar farinha demais no seu pão. E quando é que o pão está pronto? O pão está pronto quando eu vou sovando, ele solta da mesa, né? Eu vou sovando, e ele ainda tem um pouquinho... Lembra quando você enrola brigadeiro? Que você enrola o brigadeiro e ele dá uma leve grudadinha? O pão é do mesmo jeito. Quando eu estou sovando na mão, ele dá uma leve grudadinha, mas se eu vou sovando, puxando com uma espátula, ele solta. O importante do pão, quando eu estou fazendo essa massa redonda, é que ela tenha, que eu estou sovando essa massa, que eu coloque o dedo, eu vejo que ela tem umidade dentro, mas que aqui fora ela já está solta. Então eu vou ajeitando com a espátula e posso soltar essa massa. Se eu tenho dificuldade, eu passo um pouquinho de óleo na mão quando está chegando no final e ajudo a juntar esse pão, tá? Isso é muito importante, são dicas importantíssimas. Custa caro fazer pães? Ai, não. Posso dizer para vocês, na minha casa, que a padaria fica um pouco longe, às vezes para mim buscar um pão, às vezes eu penso assim, eu vou fazer um pão que não custa muito menos, com a minha prática é muito mais rápido eu fazer um pão, tá? E custa muito menos. Quando eu somo os ingredientes que eu fiz e deu 2, 3 pães, eu falo assim, eu posso te falar uma coisa, você pode fazer um pão caseiro com a média de R$3 a R$3,50. Dá uns 2 pães caseiros, simples, básico. E aonde que você vai comprar 2 pães por tudo isso? Você não vai por esse valor, não vai comprar. Eu tenho uma receita que chama pão de Sevilha, eu já fiz até alguns vídeos com ela, que essa receita é recheado o pão. Ele me dá 13 pãezinhos e a gente considerou que vai dar R$3 nesses pãezinhos. E é uma massa que vai um ovo, uma massa básica, sabe? E ainda vai uma cebola e um tomate. E nós já fizemos as contas, dá 13 pãezinhos abertos assim, ó. Como uma pizza, ele dá R$13 de custo. A gente já fez o custo até do gás, é muito rápido, porque é uma massa que já sova, faz as bolinhas, deixa crescer, já coloca a cobertura e já assa. Nem tempo quase não gasta. Para você ter ideia, nessa receita vão 2 colheres de óleo. Então eu ainda vou gravar um vídeo para vocês só com pãezinhos assim, de que até R$3 eu gasto aí fazendo pães. Então não é caro, o que falta na gente é ter uma boa orientação. O que eu acho difícil é boa orientação. Nós vimos muita receita pela internet, não sei se você já viu, né? Mas aí não tem uma boa orientação, uma técnica, nada disso da quantidade, do que vai acontecer, e as pessoas até se desanimam. Às vezes eu olho receitas de pães com muitos ingredientes, né? E aí a pessoa desanima, não quer fazer. O que nós estamos ensinando hoje? Dizendo para você que com água, óleo, sal, açúcar, fermento e farinha você faz pão, né? E se tiver um ovinho sobrando, pode colocar. Perfeito.
Quanto eu vou gastar para fazer o primeiro pão com massa simples? Com uma massa simples é o que eu estou te falando. Você pode ter em torno de uns 2 pães, que eu estou te falando dessa receita aí, vai me dar uns 2 pães em torno de R$3,50 por aí. Vai gastar muito mais que isso não. O que pode deixar o meu pão mais caro? Que pode deixar o meu pão mais caro é quando eu começo a pensar assim, eu quero recheado, eu tenho que pensar que o recheio é mais caro, eu vou colocar manteiga, eu vou colocar ovos, né? Sabia que as pessoas não fazem conta de quanto custa um ovo? Os ovos do pão é um produto que encarece, né? Então aí ela fala assim, eu comprei a bandeja a R$15. Ela se esqueceu que cada ovo custou 50 centavos. Né? Até uns tempos ele estava custando 30, agora ele já está provavelmente 50 centavos cada ovo. Então os ovos eles encarecem bastante receitas com mais ovos encarece, tá? Vamos lá. Eu posso misturar os ingredientes no liquidificador? Olha, Patrícia, isso é uma técnica que eu falo que eu não uso mais. O que se chama isso? Homogeneizar, né? A gente falava de homogeneizar. Então as pessoas faziam isso para adiantar, elas diluíam, até tinha algumas pessoas que batiam o fermento no liquidificador. Não é uma técnica errada, porque eu diluo bem, então o fermento até vai ter uma ação mais rápida e ele vai ficar com menos sabor na massa. Não vou dizer que é errado. Mas hoje, na vida moderna, você concorda, Patrícia, que você não vai ligar um liquidificador? Se eu estou querendo fazer o primeiro pão com praticidade, eu não vou querer estar usando o liquidificador, depois ter que lavar um monte de coisa. Não estou dizendo que a técnica é errada, é que ela dilui mais rápido o sal, o açúcar, bate com a água, mas aí entra uma polêmica, porque se você não estiver usando fermento fresco e você bater o fermento seco no liquidificador, ele vai ter um rendimento mais lento. Eu não estou dizendo que ele não evolui, ele evolui, mas é mais trabalhoso. Se eu posso pegar uma tigela e trabalhar com fermentação direta, eu não preciso disso, tá? Para quem vai fazer o primeiro pão, não dificulta, tá bom? Não estou dizendo que é uma técnica errada. Para quem está acostumado, você já faz vários pães e já bate tudo aquilo ali no liquidificador para acelerar a massa. Pode ser, tá? Eu preciso comprar uma batedeira para fazer meu primeiro pão? Não. Eu fiz meus primeiros pães por muitos anos, eu fiz pães na mão, viu? Muitos anos. Depois é que eu comprei a minha batedeira. Quando eu vendi bastante panetone, que eu já tinha feito panetone, aí que eu fui comprar uma batedeira boa para trabalhar. Na verdade eu tinha uma antiguinha lá que me ajudava, mas eu não preciso de batedeira para fazer o primeiro pão. Trabalhe, venda seus pães, faça o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando você chegar lá no 20, você já está comprando sua batedeira, que aí você já vai estar animada, mas não precisa não. Eu falo assim, você já imaginou se faltasse energia e quem é acostumado a fazer pão só na batedeira, não ia poder fazer pão na mão. Eu faço pão, eu sempre falo, quando eu dou aula prática, eu sempre digo, quem não sabe fazer pão na mão, não sabe fazer pão na batedeira nem na masseira. Você tem que aprender o primeiro pão na mão para sentir a massa, para sentir a cadeia de glúten. Faça seu primeiro pão na mão e quando você já estiver fazendo aí o segundo, o terceiro, bate na batedeira. Mas se você tem deficiências, às vezes tem tendinite, uma série de problemas na mão, faça, já deve ter uma batedeira, faça na batedeira, né? E aí você vai ter um bom resultado na mão ou na batedeira. O que importa é a técnica. Não importa o caminho que eu ando, importa que eu sei aonde eu tenho que chegar, que é desenvolvendo cadeia de glúten. E minha massa tem que ficar lisa, né? Que eu estico assim, ó, e fica lisinha, tá bom? É importante eu fazer sozinho o primeiro pão? Oh, sim, muito importante. Você já imaginou alguém te dando palpite? Ou alguém que já faz pão do seu lado? Entendeu? Só se é importante fazer sozinho, mas se alguém que faz pão quer te ajudar e te ensinar uma técnica perfeita, até pode. Mas os palpiteiros de plantão, difícil, hein? Esse só atrapalha. Só atrapalha, né? Então, às vezes alguém quer, porque o fulano fazia, mas ela nem faz nenhum pão, entendeu? Então, faça sozinho. Sabe quando eu comecei a minha carreira, Patrícia?
Eu comecei minha carreira fazendo chocolate. Quando eu quis fazer o meu primeiro ovo, que eu falo que o ovo nasce de parto normal, que é quando o ovo nasce bonito, brilhante, que você não precisa bater a forma, só faz assim, ele nasce. Quando eu fiz o meu primeiro ovo, eu levantei muito cedo, não deixei ninguém da minha família descobrir que eu tinha feito o curso. E eu fui lá, fiz o meu ovo sozinha. Quando ele nasceu, bonito, para brilhar e para me dar essa carreira brilhante que eu tenho hoje, aí eu mostrei para os outros. Tá? E uma coisa que você não sai falando para todo mundo que você vai fazer seu primeiro pão. Pegue suas coisas quietinha, faça seu primeiro pão. E aí, ó, quanto mais você contar para os outros, aí é que não é bom. Então faça quietinho, vai pro seu cantinho e faça quietinho. Aí quando o ovo de chocolate nasceu lindo, maravilhoso, de parto normal, e eu embrulhei ele de amarelo ouro, que era para fazer essa carreira brilhante que eu tenho hoje, né? E o que aconteceu? Aí eu contei para os outros que eu já estava me programando para vender. Olha, e aí não teve mais quem me pedisse, né? Durante muitos anos eu dei aula de chocolate, muitos anos, trabalhei para várias empresas de chocolate, e depois, como o pão estava entranhado comigo, eu tinha o amor pelo pão, eu resolvi, de um grande encontro que eu tive com o Fermento Brugman, eu resolvi seguir a minha carreira na área de panificação. Tanto é que muita gente, quando eu chegava para dar aulas de pães, me conheciam da área de chocolate, mas eles não sabiam que o meu grande amor, o amor da minha vida era o pão. Eu, desde pequena, sempre gostei de fazer pão. Então, não adiantou o chocolate tentar me iludir. Sabe, eu fiquei com ele por um tempo e em grandes empresas, trabalhei para a Harold, para a Arcor, para várias empresas de chocolate. Eu trabalhei na época de Chocolate Vitória, fui professora de Chocolate Vitória. Não adiantou, ele não me iludiu, eu amava o pão, amava de alma. E quando deu a oportunidade, eu fui me especializar em panificação e hoje eu estou há 30 anos dando aula aí no mercado. Então, muita gente ainda me conhece do tempo do chocolate, mas propriamente hoje eu não uso chocolate quase nem para fazer pães mais, né? Mas não adianta. Quando a gente gosta de algo, esse algo vai fluir e ele vai crescer dentro de você. Então, você está querendo fazer o primeiro pão, é porque você já tem um sentimento pelo pão, né? Eu falo que é como o primeiro amor. Não adianta, você não vai esquecer e isso é fato. Se meu pão não ficar bom, eu devo tentar outra vez uma receita diferente? Você deve tentar a mesma receita, porque o erro está em nós mudarmos. Entendeu? Quando eu persisto na receita, eu descubro os erros que eu fiz. Nunca mude, persista. Persista nas receitas. Ou vocês acham que eu nunca fiz um pão duro? Claro que sim, né? Vocês vão assistir meus vídeos ouvindo a minha história. Claro que eu já fiz. Já fiz tragédia com pão. E a minha persistência me chegou aonde eu cheguei. Hoje eu ainda tenho persistência, tá? Hoje, quando eu quero uma receita nova, quando eu quero uma mistura nova, não nasce assim, olha, eu olho e ela nasceu. Não olho, não vem. Deus dá para nós a inteligência, mas Ele quer que a gente também se esforce. E aí o que eu faço? Hoje eu ainda tenho caderno na cozinha desenvolvendo receita, né? Minha mesa está cheia de técnicas. Eu continuo escrevendo, eu continuo estudando, Patrícia. Então a gente nunca vai parar. E você só vai vencer se você rever a receita. Tá? Você tem que rever. Porque quando você volta pelo mesmo caminho por onde passou, você descobre coisas novas que você ainda não tinha visto, né? Então refaça, persista, esse é o segredo. Quais são as características de um pão perfeito? Característica de um pão perfeito é o miolo, né? Perfeito, ó. Vou até pegar um pãozinho que tem aqui na minha frente, ó. Olha aqui, ó. Ó o miolo dele aqui, ó. Posso puxar um fiozinho? Aqui, ó. Ó, o pão tem fio, ó. Ó. Você puxa, ele tem fio. Esse é um pão perfeito, ó, tá? Eu cortando com a mão e ele não tá esfarelando, ó. Ó o fio do pão aqui, ó. Ó. Esse é um pão perfeito, ó, bem assado, ó, tá? Ó aqui, ó, pãozinho bem assado. Esse é um pão perfeito, perfeito de colorido, ó.
Olha o colorido dele, ó. Tem um colorido, ele está colorido e está cozido por dentro, ó. Então é um pão perfeito. E é um pão simples esse aqui, Patrícia. Bem simples, né? Então esse é um pão perfeito. Logo na primeira vez eu consigo fazer um pão perfeito? Eu acredito. A partir do momento que você me conhece, a sua vida, a sua história muda. Eu acredito nisso. 30 anos de mudança das pessoas. Tem uma escola onde eu trabalho com ela há muitos anos. E ela diz assim, existe um período antes da Rose e um período depois que você conhece ela fazendo as suas aulas. É muito diferente, tá? Porque eu ensino uma técnica para essa pessoa e ela nunca mais vai errar o seu pão. Ou se ela errar, às vezes é por um descuido, mas normalmente eu acredito nisso, que com uma boa técnica, como eu tenho me esforçado durante esses vídeos para te ensinar, eu acredito que você não vai errar, tá? E refazendo, você vai conseguir chegar nesse caminho. Eu não formei uma pessoa, eu formei centenas ou milhares de pessoas sobre pães. Eu estou falando de um assunto que eu conheço a sua dor. Eu conheço como iniciar fazendo pães. Eu conheço que você está sentado me assistindo e dizendo, nossa, ela está falando exatamente o que eu estou querendo dizer. Não existe, você não vai errar, tá? Então, quais são suas dicas para quem nunca fez um pão na vida? Boa receita, boa técnica, né? Boa receita. Bom, os equipamentos, ó, simples, mas que você não esquecendo deles, né? E uma dica muito importante, começou pelo copo, medida, por exemplo, usou o copo, medida e essa colher, vai até o fim, com a mesma medida. Isso é uma dica muito importante, não vai mudando de colher, de xícara, porque aí vira uma confusão. Começou com essa e a colher, termina. Começou com a balança e a colher, termina. Tá? Termina com aquilo que você começou, né? Aí não pega uma hora a xícara, outra hora pesa, fica confuso isso. Siga uma regra. Mas eu acho que para você que vai começar, o copinho medida e uma colher vai te ajudar muito. Não ganha nada falar de colher, de copo medida, né? Mas eu acho que é importante, que eu acho tão barato esse copo, Patrícia. Não sei se você já viu no mercado, ele não é uma coisa cara, não é um objeto caro. E a colher geralmente a gente tem, né? Não, quando der mais um pouquinho, compra uma colher medida. E quem já tem todos esses equipamentos? E às vezes uma pessoa em casa que tem tudo isso e falta para ela hoje a grande coragem de fazer o pão. Ela tem tudo. Tem pessoas que têm até maceira em casa, cilindro, forno, tem tudo. E falta para ela a coragem. Comece hoje a fazer o seu pão. Faça o primeiro na mão, já vai jogando na planetária o segundo, o terceiro. Quando você vê a sua família, você já está dominando esse assunto de fazer o primeiro. Já não vai ser mais seu primeiro pão, mas você não vai esquecer o primeiro não, viu? Você vai sempre se lembrar dele. E eu acredito no seu sucesso, acredito mesmo. E é isso, se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e deixa uma curtida aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário que eu e o meu time vamos responder com o maior prazer. Muito obrigada por assistir até o final e até a próxima!